Se nós formos olhar a história do Brasil, ela não nos autoriza a sermos lenientes ou negligentes com qualquer movimento autoritário, né? O país vive boa parte da sua história pós-independência com rupturas. Rupturas que acontecem, inclusive, no Império, né? Trocas de comando, trocas de grupos, rupturas, o papel do próprio imperador sendo questionado já no primeiro reinado, depois da vida republicana toda do país. Então, aquele ideal republicano que Rui Barbosa talvez tenha sido um dos mais célebres líderes, ele vai se esvaindo já na virada do século XX, com quarteladas, com o papel do Exército e das Forças Armadas fora do seu papel institucional, com insurreições que são perdoadas e anistiadas. Acho tão incrível que as pessoas não entendam que o debate da anistia dos policiais militares, na verdade, é uma discussão antiga na política brasileira institucional. Nós tivemos anistias ao longo de todo o século XX, que foram todas elas embriões políticas, ou seja, uma forma de plantar em solo fértil as rupturas institucionais. Então é muita falta de conhecimento da história brasileira dançar à beira desse precipício, que é o precipício do autoritarismo. Eu vejo um país que tem a cultura do autoritarismo, um país que tem a cultura das soluções fáceis, um país que, infelizmente, tem um baixíssimo nível de escolaridade, onde a população não conhece os malefícios do autoritarismo, onde a população muitas vezes começa a ser convencida de um passado que não houve. A maravilha que foi o período ditatorial, onde se matava, se calava a imprensa, onde houve a maior concentração de renda de todo o período republicano brasileiro. Então, é um país que é solo fértil às experiências autoritárias, sim, e é preocupante que nós tenhamos, nesse momento, pessoas que ocupam o aparelho do Estado testando os limites da democracia. Então, acho, sim, que devemos estar preocupados com o destino da democracia no Brasil. O Brasil é o país, aliás, terra fértil para rupturas jurídicas, né, com embasamento jurídico. O AI-1 foi absolutamente pensado, a revolução gera o ato institucional número 1, dizendo que a força constituinte revolucionária é o poder maior que emana do povo para transformar aquela realidade que era no momento de ruptura, digamos, parcial. Depois, em 68, por um quadro também falsamente criado, por inimigos externos que não existiam, um debate com o Congresso absolutamente pueril. Márcio Moreira Alves faz um discurso defendendo que as famílias não deixem suas filhas dançar com os jovens do Exército, os cadetes do Exército. A partir daí se pede a cassação de Márcio Moreira Alves, né? Por isso também a imunidade parlamentar é tão sagrada entre nós. O Congresso, né? Djalma Marinho, que era um parlamentar da Arena, diz que ao rei tudo, né? Menos a honra. O Congresso nega e há o AI-5 também embasado juridicamente, digamos assim, numa necessidade temporária, suspensão de direitos, fechamento do Congresso, suspensão do habeas corpus. Então nós temos um histórico ao longo do século XX de arranjos. Em 1937, quando se parecia que ia abrir o sistema, que nós teríamos uma eleição, essa eleição estava na rua, o governador de São Paulo era candidato, ela interrompida com a adoção unilateral, né, autoritária e arbitrária de uma Constituição, a polaca, redigida também por um grande jurista. O que eu digo sempre é que nós temos uma escolha estética e filosófica. Os grandes juristas autoritários do Brasil, eles não são lembrados em lugar nenhum. Podem ter sido talentos, pessoas muito capacitadas, todos aqueles que ficaram na contramaré e defenderam a democracia e as liberdades, né, o que hoje se chama aí essa democracia liberal que está sob ataque, todos aqueles que tiveram compromisso com a democracia liberal viraram pessoas míticas, pessoas-chave na nossa história jurídica, mas que é da nossa natureza esse tipo de ruptura com um arranjo jurídico institucional, não meramente pelo canhão. É uma tradição brasileira que em nada, acho que aí o mundo, quando faz isso, de certa forma, está a copiar
é um modelo que o Brasil já usa há muito tempo. Claro que não copiando o Brasil, mas fazendo rupturas dentro, digamos, de um parâmetro de institucionalidade. O papel da advocacia no Brasil é a defesa das liberdades. Aliás, o Estatuto, ela tem uma série de instrumentos que só no Brasil ela possui para isso. Você sabe que me espanta, me causa perplexidade quando eu vejo advogados que não compreendem que todo esse arcabouço, ou seja, advocacia constitucionalizada, texto constitucional, lei federal como estatuto, exame de ordem obrigatório, inscrição nacional obrigatória, agora conquistamos a violação de prerrogativas como crime. Tudo isso existe para que a ordem sirva como proteção a essa democracia liberal. Todo esse conjunto de forças se organiza para que a advocacia possa atuar livremente na defesa da cidadania, na defesa do cidadão, nessa missão que é o munus público do advogado na sua função privada, mas também esse papel que a Ordem dos Advogados do Brasil exerce de defesa da sociedade civil, de defesa das liberdades, da liberdade de imprensa, da liberdade de organização, de expressão, de todas as liberdades que estão elencadas na Constituição de 88. E por isso se diz que a Constituição de 88 é uma Constituição de advogados, porque ela basicamente é um elenco de liberdades de um povo que sofreu por regimes autoritários durante quase todo o século XX. Então, não compreender a frase do recém-finado e saudoso Eduardo Seabra Fagundes, que a ordem é fator de prestígio da advocacia e que a advocacia é fator de prestígio da ordem, é não compreender que esse prédio foi construído com essas bases. No nosso estatuto, nós temos a defesa da sociedade, dos direitos humanos, das minorias, antes mesmo das nossas tarefas de defesa do cotidiano do advogado, né? Porque é esse papel de representação da sociedade civil que confere a legitimidade para a Ordem dos Advogados exercer esse papel que vai além dos seus muros. Porque senão ela é um conselho, e aí não é um demérito aos outros conselhos, ela perde a sua importância e também não precisa de todo esse aparato legal que protege, na verdade, ou prioritariamente, a defesa de uma sociedade que precisa de defesa. Nós temos que deixar muito claro que o autoritarismo é um vírus presente dentro da sociedade brasileira. E toda vez que ele se manifesta, ele se volta contra o pleno exercício da advocacia, ele se volta contra as religiões, a liberdade, muitas vezes, de professar uma fé. Começa, sim, a perseguição, digamos assim, do mainstream, né? Numa perseguição àquelas religiões, por as religiões de matriz africana. Se manifesta contra o jornalismo, quando na nossa história recente eu vejo as pessoas não levando em consideração a extensão da liberdade de imprensa que nós temos hoje, com todo o século XX quase, com a presença de censores nas redações, né? Discussões como tivemos nos anos... Quem poderia ou não ser contratado numa redação, começa o ataque aos artistas, à liberdade, à manifestação cultural, como está acontecendo. Isso não é arte, isso é arte, né? Começa a tentar se dirigir à arte, que, aliás, é um traço de união entre a ultra-esquerda e a ultra-direita, né? A vontade de usar a arte a serviço de uma manifestação do seu pensamento, e aí não tolera a liberdade artística. E, nesse ponto, no Brasil, está se vivendo um ataque à advocacia por isso, né? A advocacia é uma última fronteira. A advocacia é a profissão que resiste a uma verdade dada, resiste ao juiz parcial, resiste ao Ministério Público aparelhado por uma visão político-institucional. Então eu tenho que criminalizar a advocacia, pedindo dela o que nenhuma outra profissão liberal tem que prestar contas, né? Ou seja, eu não chego no oftalmologista e pergunto, este cliente que acabou de sair aqui do oftalmologista, ele declarou a origem lícita do seu pagamento? Você não pergunta a um grande médico dos grandes hospitais de São Paulo, o seu cliente que acabou de ser operado, ele declarou a origem lícita do que pagou na remuneração do seu trabalho? Então é uma estratégia de criminalização da advocacia. Agora, nós temos que ser proativos. Nós temos que antecipar esses passos e criar, sim, instrumentos que garantam o exercício da advocacia, ética profissional comprometida, que não se confunde com os crimes eventuais de clientes, mas que existe para defender
inclusive o culpado, ou principalmente o culpado, como dizem alguns criminalistas, porque esse culpado, sim, né, aquele que será condenado, precisa muito do serviço, precisa muito do amparo de um advogado. Essa questão ela é muito simples, é mais ou menos como o exame de ordem. O candidato, enquanto está fazendo o exame de ordem, ele me odeia, ele odeia a OAB, ele descobre na OAB toda a fragilidade do seu curso jurídico, que ele não conhecia até então. Então ele volta a sua carga contra nós e quando passa no exame, ele vira um defensor do exame, porque ele sabe que ali está um instrumento de proteção da sua profissão. Aí também há esse fenômeno. O cidadão médio diz, olha que absurdo, ele está recebendo honorários de alguém que praticou um crime. Até a hora que ele precisa de um advogado habilitado, ele precisa de um advogado que possua os instrumentos de prerrogativa, um advogado que não seja submisso ao Poder Judiciário, como acontece em muitos países do mundo, um advogado que acaba tendo inscrição perante do juiz. Na verdade, é uma linha auxiliar do juiz. O nosso modelo não é de independência. Nosso estatuto fala numa palavra linda. Nosso estatuto diz que o advogado não deve temer a impopularidade. Eu pergunto que outra lei federal fala do conceito de popularidade, tão moderno. Pois o advogado tem que aceitar a impopularidade. Então, quando o cliente, o pai de alguém, inclusive com um filho que agiu contra a lei, precisa desse advogado forte, aí ele passa a entender tudo o que estamos falando e por que estamos lutando contra a criminalização da nossa profissão, que na verdade está a serviço desse cidadão. O senhor viveu uma situação inusitada de ser presidente da Ordem e ser denunciado pelo MP por um suposto crime de calúnia contra o ministro da Justiça. A denúncia já foi rejeitada, eu queria que o senhor fizesse uma leitura desse episódio. É mais um episódio do circo dos absurdos que nós estamos vivendo. O Ministério Público Federal, procurador lotado em primeira instância, pediu o afastamento do presidente da Ordem dos Advogados por uma manifestação, né? Por uma crítica, aliás, que eu estava certo. Menos de 48 horas depois, o ministro Fux deu uma liminar proibindo a destruição, era o episódio da destruição das provas, dos vazamentos, dos grampos, né, do Intercept, e o ministro da Justiça disse que destruiria essas provas. Eu disse que ali havia o ministro não era mais juiz, e não era juiz daquela causa, ele é o ministro da Justiça, ele está no executivo, e que ele não poderia fazer isso. Eu até, na época, reconheci a força da fala, o exagero da imagem. Agora, quem vive a esfera do debate público, o ministro agora está submetido, ele não está mais, digamos, cercado da solenidade que nós mesmos devemos preservar no judiciário, né? Não pode Agora, ele hoje é parte do executivo. Esse debate público, ele é mais livre, não tem jeito. Ele é mais dotado de paixões, de frases, de recursos oratórios e claro, que a esfera de uma pessoa pública, ela é muito maior em termos de necessidade de exposição do que uma pessoa que está lá no processo ou uma pessoa privada que não é o ministro da Justiça. Então isso que eu disse à época, faz parte do debate público. Aceitei que tinha até exorbitado um pouco na retórica, mas voltei a frisar que no mérito eu estava correto e assim foi rejeitado, né? Estranho e volto a dizer, que a gente conviva com um fenômeno de aparelhamento político-institucional de setores do Ministério Público. Existe no país uma espécie de cruzada de setores punitivistas, basicamente sediados nas primeiras instâncias do Ministério Público Federal e do Ministério Público e da magistratura, por uma visão ideológica de mundo. Eles acusam os outros de ideologia, mas na verdade é um compromisso ideológico. A ideologia deles deve ser a defesa da Constituição e das leis. E aí eu pergunto, aonde na história da nossa República alguém pediu o afastamento do presidente da Ordem dos Advogados por opinião, por defender um pensamento, diga-se de passagem, o pensamento da advocacia, né? Eu durmo absolutamente tranquilo, considero uma distinção essa denúncia e digo, se o advogado não deve temer impopularidade, imagina o presidente da Ordem, ele mesmo que não pode temer a impopularidade e deve andar contra a maré ou contra majoritariamente aqueles que são os fluxos punitivistas, que eu já disse aqui, mais à frente cobram um preço, né, e acabam, como nós estamos vendo, comprometendo a própria imagem do Ministério Público Federal e a própria imagem do Judiciário.
Eu acho que o cotidiano da OAB é a defesa do interesse da classe, porque isso também é defesa da democracia. No exercício, no caso concreto, tanto que nós montamos nos últimos anos uma estrutura nacional de defesa das prerrogativas que passa da subseção, nas seccionais e no Conselho Federal. Há uma estrutura nacionalizada hoje, muito mais complexa do que, por exemplo, quando eu comecei a participar da vida de OAB. Essa é uma tarefa da OAB. Agora, também é uma incompreensão do advogado quando ele diz, de alguns advogados, uma minoria, quando diz, não, a OAB devia tratar só de assuntos internos. Ora, o perecimento da democracia e do Estado Democrático de Direito é o perecimento da advocacia. Né? Obviamente que na hora que esses plenos poderes autoritários se instalam no processo concreto, o advogado perde margem legal de exercício da advocacia, perde independência, perde autonomia, perde prerrogativas. Por isso que tem volto a dizer, esse arcabouço legal a serviço da advocacia brasileira, que foi conquistada no serviço, na luta da defesa da democracia também. Uma coisa conquistou a outra. Então, o nosso cotidiano é duro, é no processo, é lá na comarca, é na ponta, e a ordem tem sim que estar lá cada vez mais presente, sabendo que a ordem somos todos nós, é um exercício coletivo da advocacia brasileira, mas na outra ponta, na hora que se morre a democracia, todas as vezes isso vai significar, todas as experiências históricas vão mostrar que vai haver uma contaminação no processo concreto, né? Vai haver uma diminuição da independência do nosso papel. A discussão do Cadastro Nacional de Violação de Prerrogativas, há uma série de discussões sobre o direito à imagem. A Casa de Ferreiro não pode ser caso de Ferreiro Espeto de Pau, do contraditório, também em relação a danos que poderiam ser gerados. Isso é um processo que deve ser feito muito cuidadosamente. Eu acho mais importante do que criminalizar ou atacar a imagem, né? Nós sabemos em cada comarca, em cada estado, quem são aqueles que violam prerrogativa. A ordem está forte e permanentemente nos desagravos, nos atos, ao impor limites, né? Nós tivemos um episódio no Rio de Janeiro que uma advogada foi algemada. 48 horas depois, numa audiência, toda a advocacia brasileira estava na porta do fórum de Duque de Caxias. Isso, para mim, é mais importante do que fazer uma lista, né, com todas as possibilidades de injustiça que possa haver nessa lista. Modificar o estatuto. Eu acho, porque você sempre vai incorrer num risco de ser aí um agente acusador perigoso. Eu prefiro trabalhar no caso concreto. Essa é uma visão minha, né? Uma reação forte, sistêmica, permanente, toda vez que alguém tiver toda vez que um profissional tiver a sua prerrogativa violada. Nós estamos tratando com uma legislação, por exemplo, que também tem que trazer a responsabilidade na sua aplicação. Nós temos passado, o primeiro ato nosso nesse ano foi um debate sobre a nova lei de criminalização da violação de prerrogativas, para que nós possamos ter uma estratégia na sua aplicação. E da mesma forma, nós temos que ter uma estratégia na defesa de prerrogativas, porque nós estamos tratando de 1.200.000 advogados, né, que trabalham em situações de litígio, né, em situações muito tensas, normalmente num judiciário que não dá respostas, moroso, em situações verdadeiramente de desespero de clientes, num país empobrecido, no meio de uma crise econômica aguda que já dura anos e não dá sinais de que vai parar, que vai acabar. Então, todo esse caldo de tensão precisa de muita responsabilidade da nossa parte, e acho que mais do que fazer uma lista ou acusar pessoas de violação de prerrogativas, nós temos que trabalhar no caso a caso, pedagogicamente, e também com a capacidade de sermos mediadores de soluções naqueles conflitos. Em defesa do Estado Democrático de Direito, vejo a classe unida. Acho que, claro, a modalidade de compromissos, modulações, desculpe, de maior ou menor ofensa por determinada. Nós temos 48 ramos hoje diferentes de atuação, basicamente num grande escritório. Nós temos profissionais em áreas muito heterogêneas, uma advocacia muito heterogênea no país inteiro. Mas acho que entendo que essa unidade em torno do Estado Democrático de Direito, ela existe sim. Vejo isso no meu cotidiano. É público e notório que o Brasil tem muita faculdade de Direito, muita vaga, muitos advogados. Além da prova da OAB, que é um filtro, há alguma outra medida concreta em estudo? Vocês estão tendo
mais contato com o Ministério da Educação? O que a OAB tem feito de concreto, além da prova? O Ministério da Educação hoje absolutamente fechado a esse debate, isolado, quer ampliar, quer ampliar a partir do ensino à distância. É um estelionato, não tem outro nome. Estão roubando, batendo a carteira dessas famílias. Tem mais de 1.200.000 advogados, uma economia, um número que concorre com o número americano, numa economia que é 10 vezes menor, em crise, né? Boa parte dessa juventude sonha com uma carreira pública que não virá. O país está numa crise fiscal aguda. Então, eu virei professor ali no final dos anos 90, numa turma de 60 alunos, 90%, 95% sonhavam com a carreira pública. Hoje isso é uma utopia, né? Esse emprego, essa estabilidade que se queria na virada do século. Então, é um engodo, é muito triste. É muito triste ver o sonho das pessoas sendo enganado por um mero comércio, mercantilismo do mais vil, né? Então vira promoção, desconto, propaganda, um produto como qualquer outro, mas um produto que não é entregue, que é um sonho de vida, de projeto de futuro. Então é difícil para a ordem, no que nós estamos tentando já há muito tempo discutir a própria grade curricular. Nós temos um sistema de avaliação, né, que a OAB recomenda das universidades. Nós estamos tentando montar um sistema de acompanhamento da qualidade dos cursos, semestre a semestre, que seria feito online. Até o final da minha gestão isso deve estar sendo lançado. Então, é uma forma Porque hoje, qual é a pesquisa que nós temos? O estudante acha que está tudo bem. Pergunta para esse estudante, a sua universidade é boa? Eu acho que é razoável. E você é bom aluno? 80%. Não, eu estou com a média. Só que a média dele caminha para o abismo. Qual é o dia que ele descobre que essa média não é a média que terá a empregabilidade? É no exame da ordem. Então, toda notícia ruim é o exame da ordem que dá para esse jovem, para essa família. Então, nós entendemos a insatisfação, a frustração, né? Não é satisfação para ninguém essa tarefa, mas é uma tarefa absolutamente necessária. Basta ver que o exame hoje é um selo mínimo de qualidade indispensável para o exercício profissional. Tem que se cobrar do Estado. Nós entramos com ação, ajuizamos uma ação recentemente contra esse ensino à distância, não tivemos sucesso na liminar, estamos estudando outras formas juridicamente de judicializar essa questão. Nós precisamos de uma moratória na criação de ampliação de vagas de direito. Nós temos hoje quase 900.000 estudantes sentados em sala de aula. Nós temos outra advocacia quase cursando entre o primeiro e o último semestre da faculdade. E se pergunta a qualquer cidadão médio qual é o destino da maior parte desses 900.000, e nós sabemos que será o mesmo processo de precarização que outras profissões passam também. O mundo está em transformação, o trabalho está em transformação. Seria estranho que o direito também fosse uma espécie de ilha nesse mundo em crise. A advocacia é uma profissão privada, na sua maioria, com a crise econômica aguda, com a transformação do mundo do trabalho. Esse quadro só tende a ficar mais agudo e me espanta que a tendência do Ministério da Educação seja a criação e ampliação das vagas. O senhor não acha que a tabela de honorários ofende a livre concorrência, prejudica o cliente ou não? A discussão, enquanto ela for meramente informativa, não. Ela é meramente informativa e, claro, ela pode respeitar ressalvadas as situações locais. Nós temos uma discussão do nosso Código de Ética, nós temos um debate sobre eu defendo que ela seja meramente informativa, né? Não acho, sinceramente, que o caminho seja a penalização de que não segue a tabela, mas acho que nós temos que culturalmente estabelecer um parâmetro mínimo. No Rio de Janeiro, quando eu era presidente, nós conseguimos um grande diálogo. Chamamos diretores jurídicos, chamamos escritórios de massa, onde, por exemplo, havia o problema das audiências, para estabelecer um parâmetro mínimo de remuneração por audiência. Isso fica mais difícil quando a crise fica mais aguda, que acaba que a concorrência empurra os preços para baixo, acabam muitas vezes sendo aviltantes mesmo os honorários, e a OAB fica tentando, através da sua tabela, criar
um patamar digno, né, mínimo de exercício profissional, mas eu acho que ele é muito mais cultural para mim do que coercitivo. Eu acho que a OAB não deve temer nenhuma fiscalização. A OAB tem um modelo de gestão, para mim, a ser copiado, ela funciona em rede. Nesse exato momento, no Brasil todo, mais de 1.000 subseções estão funcionando. A entidade está a serviço da sociedade. Certamente tem alguém viajando para defender direitos humanos, prerrogativas, por conta da OAB. É uma entidade onde os dirigentes não se confundem com a entidade. O período de dirigente é muito curto. Eu, por exemplo, em 12 anos fui de conselheiro seccional a presidente do Conselho Federal, passando pela presidência da minha seccional e da minha Caixa de Advogados. E em 2 anos serei um ex-presidente, um dirigente aposentado da ordem. Não há encastelamento, não há falta de transparência. Nós temos que nos modernizar na nossa prestação de contas, até para que nós possamos ajustar com a classe permanentemente quais são as nossas finalidades. Por exemplo, a ordem nos últimos anos, é o exemplo que eu fiz no Rio de Janeiro, aplicou a maior parte dos seus recursos em ser a porta de entrada para o processo eletrônico. Foi um ônus? Foi. A lei dizia que era o judiciário que deveria ter feito isso. Ele teria feito? Tenho certeza que não. Né? Nós temos hoje salas com computadores. Semana passada eu autorizei a compra de quase 1.000 computadores pelo Conselho Federal para as pequenas seccionais. Esse dinheiro tem que ser mostrado à classe aonde está sendo investido esse dinheiro. Outra coisa, eu fui ao Tribunal de Contas. Eu acho que a OAB não tem que temer a fiscalização do Tribunal de Contas. Estive no Tribunal de Contas, narrei ao Tribunal de Contas esse esforço de modernização, de transparência. O que nós temos que salvaguardar é a independência da entidade. Na hora que eu tiver que começar a discutir com o Tribunal de Contas, porque há 2 semanas nós fizemos um Encontro Nacional da Mulher Advogada para defender minorias, para defender mulheres negras, para defender mulheres que são vítimas todos os dias do feminicídio, como uma finalidade da entidade, né? Uma discussão sobre a independência da entidade, aí eu já acho que esbarra no papel histórico institucional da Ordem dos Advogados. E por isso a decisão do Supremo, que nos transforma numa entidade sui generis. Por isso eu estranho quando o advogado diz a OAB não devia tratar desses outros temas. Porque se ela não for tratar desses outros temas, efetivamente ela deve se submeter ao Tribunal de Contas plenamente e ser apenas um conselho ético profissional. Né? Ou seja, ser um órgão disciplinar, um órgão de controle disciplinar da sua profissão. É quando ela extrapola, quando ela salta esse muro, né, quando ela tem que fazer essa função a serviço da sociedade, que ela precisa de independência e autonomia na utilização dos seus recursos. O que não significa ser imune à transparência, muito pelo contrário. Acho que é dever de casa nosso. Agora, em janeiro, entrou em um novo provimento em vigor que tem uma série de exigências que preparam a ordem para ter um padrão de compliance, de controle de contas que não deixa dever a nenhuma instituição no nosso país. Assim como a transparência é um desafio, a ordem não pode ser contra a transparência, ela tem que modernizar os seus instrumentos de transparência, garantindo a sua independência. A eleição direta para o Conselho Federal é uma necessidade da modernização da entidade. Nós temos hoje uma classe com mais de 1 milhão de advogados, que participa diretamente da vida da entidade, que acompanha a entidade pelo site, a boa parte dessa classe, acompanha pelos grupos de WhatsApp, quer falar na vida da entidade. O Conselho Federal mudou de atribuição, se aproximou dessa base, porque como era antigamente? Era uma federação realmente estabelecida, onde o presidente da seccional era a figura maior da ordem. No meu tempo de garoto era assim, o presidente do Conselho Federal era algo muito distante, era um porta-voz das grandes crises, do momento de impeachment, da luta pela democracia, mas não era uma pessoa presente no meu cotidiano. O presidente do cotidiano era o presidente da seccional. Tanto que o meu sonho de vida era presidir minha seccional. A presidência do Conselho Federal é uma missão. Né? A presidência do meu conselho seccional era um sonho de jovem estudante, era algo que eu via no cotidiano, na rua, como algo, poxa, esse papel é algo que eu gostaria de um dia ter na minha carreira, porque eu entendo a sua função no meu cotidiano. Hoje eu entendo que o presidente do Conselho Federal está muito mais presente pelas redes, pela forma que se organizam as grandes questões, pela centralidade de Brasília na vida do país nos últimos anos, pela centralidade dos tribunais superiores, né, que obviamente ali o presidente do Conselho Federal é esse ator maior do exercício político institucional. Então nós temos que modernizar essa participação,
É obrigação nossa transformar isso. Mas como? Também deixando a entidade. Nós não temos partidos organizados na OAB, então nós não podemos fazer uma cópia pura e simples do modelo de eleição direta. Seria fragilizar a eleição para o abuso do poder econômico, como nós já tivemos no passado recente. Seria fragilizar as eleições para grupos ideologicamente comprometidos, né? O sistema OAB, bem ou mal, nesses anos todos, tem um equilíbrio garantido exatamente por essa mobilidade interna ao sistema. Então, os quadros vão sendo testados dentro do sistema até chegar à presidência do Conselho Federal. E a lógica da federação é outra lógica muito importante. Fica muito simples para mim, como uma liderança que vem do Rio de Janeiro ou para uma liderança de São Paulo, falar, já que metade da advocacia brasileira está nesses dois estados, dizer, não, tem que ser um homem um voto. Mas eu tenho que pensar que a advocacia brasileira ela tem essa qualidade que outros países do mundo não têm, né? Que é um equilíbrio nacional. O Conselho Federal ele é uma grande câmara de compensação de um desequilíbrio natural de tamanho entre os grandes estados brasileiros. Como eu mantenho esse pacto federativo e amplio a democracia? Acho que esse é o grande desafio. É possível, com soluções que sejam testadas nos próximos anos, né? Uma participação direta que passe por filtros na indicação dos candidatos, pelo número de apoios dos estados, que garanta esse equilíbrio institucional entre os entes da federação. Eu acredito que é possível e é necessário, porque a classe clama por uma participação maior e eu sempre disse isso, acho que a entidade precisa enfrentar esse desafio. Como o senhor vê o papel da OAB no último impeachment? Eu vou me resguardar, assim, o papel do impeachment, você como general chinês que disse para falar da Revolução Francesa, tem pouco tempo, já no século XX. Vamos dar mais tempo. Impeachment é um momento de paixão, é um processo político institucional, fica muito fácil falar olhando para trás. Cada impeachment teve uma realidade, né? Sempre traumática. Acho que a ordem, eu sempre lembro Ulisses Guimarães, que será o paraninfo da nossa Conferência Nacional. Impeachment não é, ele dizia, cafeaspirina, né? É um remédio que se toma sem pensar nas consequências. É algo muito doloroso para a sociedade, muito doloroso para a democracia. Cada impeachment foi muito doloroso. Eu vivi os dois impeachments, né? Eu era uma liderança estudantil em 92 e depois eu já era uma liderança da ordem. Eu posso dizer o quanto foi doloroso para todas as lideranças, não importa os que eram a favor ou contra, como foi duro discutir aquilo. Então acho que a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Que foi duro para a democracia brasileira. A prova está um empobrecimento que houve da esfera democrática nos últimos anos. É muito ruim para o país que dois presidentes depois da Constituição de 88 não tenham encerrado o seu mandato pela via do impeachment. Mas, ao mesmo tempo, é um sinal de vitalidade da democracia e da própria Constituição de 88 que essas duas rupturas também não tenham gerado a ruptura do nosso Estado Democrático de Direito. É um paradoxo. As pessoas vão para a rua para fechar o Congresso e o Supremo e elas têm esse direito exatamente porque vivem sob a democracia, né? Tem o direito de chamar, usar as redes, falar. É o paradoxo das democracias. Aliás, o caso mais célebre desse é exatamente a transição para o nazismo, né? A Alemanha, depois do Kaiser, vai ao ápice da democracia, na República de Weimar, vai ao ápice da Revolução, da Constituição Democrática. Essa democracia, junto com a fragilização econômica e institucional, a frustração, a raiva, gera o nazismo que usa a liberdade para demolir a própria democracia, para tentar demolir a liberdade no mundo, diga-se de passagem. Então é um paradoxo dos regimes democráticos, dos regimes de liberdade que nós temos que enfrentar. Eu continuo acreditando na força das palavras, do compromisso, do princípio, da pedagogia. Eu continuo acreditando que precisamos explicar a essa juventude que foi a ditadura, que erramos na transição. Eu sou filho de um desaparecido político, mas admito o meu erro. Eu sempre defendi a transição gradual, moderada, até por compromisso com a agenda da OAB, a anistia, como foi feita. Acho que faltou campanha institucional, faltou mostrar para as pessoas os terrores da ditadura, faltou mostrar para as pessoas o terror que é a vida com medo dos agentes do Estado, o delacionismo, o terror que vitimiza, quebra as famílias a partir da luta ideológica fratricida. Faltou dizer para as pessoas que tudo isso pode voltar,
que isso não é dado, não é uma condição da natureza, isso é uma luta constante da raça humana. Então, eu acho que nós erramos, devemos tolerar os resultados do nosso erro, mas não podemos errar de novo. Temos que ser muito firmes em dizer que há um limite que não pode ser cruzado. Existe uma trincheira a ser cavada, que é a trincheira da democracia. Eu posso sim criticar, lutar, devo pelo avanço institucional. Eu quero um Congresso melhor, eu quero todos os dias, sonho com isso todos os dias. Melhor, mais qualificado, mais comprometido. Eu quero um judiciário mais célere, mais ético, eu quero um judiciário plenamente independente, não parcial. Eu quero um judiciário que garanta o contraditório. Eu quero todos os dias, eu luto por isso. Mas eu sou o primeiro a morrer se o judiciário estiver em risco, a liberdade efetiva da magistratura estiver em risco. Eu sou o primeiro a dar minha vida se alguém voltar a dizer que quer fechar o Congresso Nacional, porque eu sei onde vai terminar isso. E normalmente termina no sacrifício dos mais pobres. Na história do Brasil nunca foi diferente. As classes dominantes fazem o seu arranjo, fazem as suas transições, as suas anistias, a concentração de renda aumenta, as pessoas empobrecem, as polícias ficam mais violentas, matam, encarceram. É sempre nas costas dessa nossa escravidão, dessa nossa dívida com essa parcela da sociedade que explode a conta do autoritarismo, que depois, mais à frente, é ajustada entre as elites dominantes no Brasil. Aula de introdução à história. Não é possível que a gente continue a repetir o mesmo erro. CNJ e CNMP nasceram com a ideia de controle externo. Eu acho que nós estamos num momento que há um conflito tão grande de polarização na sociedade brasileira que nós temos que retomar algumas agendas que são agendas civilizatórias. Nós começamos a sonhar esses instrumentos de controle como controle externo e paritário da sociedade, né? O CNJ, por pressões e exposições da magistratura, eu entendo que avançou mais do que o CNMP. Hoje é muito corporativo, ainda muito recuado na punição a esse ativismo político-ideológico, seja ele de direita ou de esquerda, que nasceu no corpo do Ministério Público, né? Então nós precisamos voltar a pensar o judiciário olhar um pouco mais de longe, escapar da copa das árvores, voltar a pensar qual é o papel do Supremo, se não é a hora de uma Corte Constitucional, voltar a pensar em mandato para os ministros do Supremo. É correto? Que eu deixe... os ministros que eu posso gostar, admirar, mas que um ministro fique 45 anos no Supremo, neste modelo de hipertrofia dos poderes do Supremo, acho que é hora de voltar a discutir, sim, o mandato, ou com possibilidade de uma recondução, ou não, um mandato único de 10, 12 anos para ministro do Supremo. É hora de voltar a discutir o papel do Superior Tribunal de Justiça, talvez virando um tribunal maior, que seja verdadeiramente o estuário de todas essas causas que hoje estão paralisadas, né, nos tribunais brasileiros. Veja, nós fizemos um investimento bilionário que não temos nem a extensão, não temos a distinção, fala-se tanto em transparência, não se sabe o quanto foi investido no Brasil todo, nos diversos tribunais, em processo eletrônico. A minha geração viveu uma revolução. Eu sou da época da juntada eu era estagiário na juntada costurando o processo. Hoje é um processo digital, eletrônico em todo o país. A Ordem fez um esforço financeiro enorme para aparelhar salas, criar sistemas. Esse processo enorme, esse investimento enorme, revolucionou mesmo a vida do cidadão? Eu não acho, não. Eu não vejo esses resultados. Não é hora de saber por quê? Por que tanto dinheiro, junto com tecnologia, não gerou verdadeiramente a celeridade e a superação das dificuldades do nosso judiciário? Então, acho que tudo isso é papel também do CNJ. No caso do CNMP, há uma série de outras obrigações que ele deveria estar sendo atento. E acho que, naturalmente, porque, veja, é da natureza a organização ter as suas agendas corporativas. Na Ordem, nós lutamos contra o nosso corporativismo, mas ele existe, precisa ser dito. Nós temos deveres de casa a fazer que precisam enfrentar o nosso corporativismo. Então, acho que para o modelo de Estado, o ideal seria um Conselho Nacional do Ministério Público paritário, com a presença paritária da sociedade, e um Conselho Nacional de Justiça paritário, para o bem do Judiciário e para o bem do Ministério Público.